Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Salmos, capítulo de número 30, versículo de número 2 e 3 diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Irmãos, nós podemos aqui ver a oração de Davi. Ele aqui deixa claro que o Senhor o socorreu, que o Senhor o salvou, que o Senhor não desistiu dele, mas assim que ele clamou, o Senhor ouviu o seu clamor, tirou ele do fundo do poço, tirou ele do abismo e deu a ele a vida, deu a ele a alegria. Assim o Senhor faz com cada um de nós. O Senhor, quando nós clamamos a ele, nos tira do fundo do poço. O Senhor, quando nós clamamos a Ele nos dá a paz, Ele nos dá a alegria. Muitas vezes a dor pode durar uma noite, essa noite pode ser prolongada, todavia a alegria ela vem pelo amanhecer. É necessário crer nessa palavra, porque tem muitas pessoas que não creem e preferem então ficar com a dor. Jesus ele deixou claro: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que é isso? É aquelas pessoas que entendem que o choro tem que sair para fora e não ficar aprisionado por dentro, porque o Senhor ele é fiel para consolar a cada um de nós. Assim que nós confessamos a Deus tudo que nós estamos passando, o Senhor é fiel para resolver os nossos problemas, para apaziguar toda a tempestade, para acalmar a força do vento, ainda que seja contrária a essa força. Nós devemos entender que o Senhor ele é poderoso, por isso nós devemos confiar nele. Muitas são as vezes que é difícil confiar no Senhor, que é complicado confiar no Senhor em meio às tempestades que nós vivemos. É difícil confiar no Senhor. Uma pessoa que está no barco e vê uma tempestade sendo arremessando águas mais águas contra o barco. É difícil acreditar que em meio a uma tempestade o Senhor possa agir, ou então de nossa parte mesmo possa crer que essa tempestade vai passar sem que nós, olhando com os nossos olhos, possa ver alguma solução. Ou seja, é como se os nossos olhos vissem somente para a tempestade e para os problemas e não vissem para o Senhor que está no barco. Às vezes a nossa fé é tão pequena. Às vezes a nossa fé ela é tão pequena que nós mal sabemos como agir com o Senhor. Os discípulos quando estavam no barco estavam assim. Os discípulos quando estavam no barco, eles não sabiam o que fazia a não ser clamar pelo Senhor, porque eles ficaram apavorados com a tempestade da qual eles viram. E assim eles clamaram ao Senhor. É necessário compreender isso. Nós devemos clamar ao Senhor, mas entender que a nossa confiança deve estar no Senhor, porque não é a tempestade que vai destruir o barco se o Senhor está no barco. A tempestade jamais vai ter poder de destruir o barco se o Senhor estiver no barco. A tempestade jamais vai ter poder de virar o barco se o Senhor estiver no barco. Pelo contrário, a tempestade vai ter que acalmar. Todavia é necessário clamar ao Senhor, confiar no Senhor, entender que em meio à tempestade o Senhor pode resolver os problemas, pode acalmar a força do vento, ainda que seja contrária. É necessário entender que o Senhor é provedor em todas as situações, ainda que aos seus olhos pareça não ter nada em sua casa, ou chegue até mesmo não ter nada. Todavia, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor ele é provedor. Nós devemos confiar no Senhor independente da situação da qual possamos viver. A mulher que Elias recebeu, aliás, a mulher que recebeu Elias em sua casa, ela não tinha nada senão um pão, e ela dá a Elias porque Elias assim pede, e ela então tem prosperidade em sua casa, porque ela resolve confiar na palavra que Elias diz: olha, o Senhor vai prover sobre a sua vida. Nós podemos ver todas essas coisas. Tem pessoas que não têm nada, mas o mínimo que tem dá e nada lhe falta. Tem pessoas que não têm nada e aquilo que tem ainda dá e não falta nada. O Senhor sempre é fiel para prover
para fazer com que aquela pessoa tenha sustento. Ah, mas tal pessoa vai morrer de fome. A partir do momento em que uma pessoa confia no Senhor, adora o Senhor, nada falta em sua casa. Ah, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Esse nada falta é que nunca vai faltar o pão naquele dia. Ah, mas não comi o pão, mas ainda se adorar e não murmurar, o Senhor é provedor para dar uma feira grande. Aí é necessário entender isso, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, se clamar ao Senhor e Ele ouvir as suas orações, suas súplicas, você vai ver uma reviravolta acontecer do tamanho que nem você vai acreditar. Mas é necessário confiar na palavra de Deus, é necessário confiar na provisão divina, é necessário confiar no Senhor. Clamei ao Senhor, olha só o que Davi diz no versículo 8: a ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Versículo 9: que proveito há no meu sangue quando desço a cova, porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Versículo 10: ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, sê o meu auxílio. Versículo 11: tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me vestiste de alegria. Olha só o que Davi diz: oh Senhor, ainda que me falte coisas, eu sei que o Senhor pode dar uma reviravolta na minha vida e me tornar um homem alegre, um homem cada vez mais próspero, porque eu sei que se a minha confiança estiver no Senhor, a minha fé não vai ser abalada. Ainda que aconteça desastres ao meu redor, vai cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, mas com os meus olhos contemplarei a tua grandeza e confessarei que o Senhor é provedor, que o Senhor é aquele que não deixa nada faltar, porque o Senhor Jesus, ele deixou claro a cada um de nós, a cada um que confia na sua palavra. Ah, o Senhor, ele assim veste as ervas, os lírios dos campos, que no amanhã seguinte são jogados no forno, mas mesmo assim nem Salomão vestiu-se tão bem como aqueles lírios. O Senhor cuida das aves dos céus, quanto mais aos homens, ainda que os homens tenham pequena fé, mas não deve ter ansiedade pelo dia de amanhã. O que comerei, o que farei eu, o que beberei, como agirei, aleluias. É o Senhor que cuida de cada um de nós, é o Senhor que é chamado provedor. O Deus que nos fez é o Deus que nos sustenta, o Deus que nos fez é o Deus que nos capacita, o Deus que nos fez é o Deus que nos guarda, o Deus que nos fez é o Deus que nos dá descanso na noite, o Deus que nos fez é o Deus que nos dá alegria, o Deus que nos fez é o Deus que nos dá paz. O Deus que nos fez é aquele que sempre está conosco quando nós precisamos. Ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso guarda, ele é o nosso protetor, ele é o nosso pai, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso mestre, ele é o nosso salvador, ele é pão da vida, ele é fonte de água viva, ele é luz para o mundo, ele é rei dos reis, ele é médico, ele é juiz, ele é advogado, ele é Senhor. Oh glórias, nós devemos entender todas essas coisas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! É confiar que o Senhor tem poder para fazer uma reviravolta na sua vida, e nem você vai imaginar as grandiosidades que vai viver a partir do momento em que tomar posse da palavra. Aleluias! Ore junto comigo: Senhor, eis-me aqui, Pai. A ti confesso que o meu coração pode estar angustiado, mas a partir de agora confiarei no Senhor e te glorificarei, te exaltarei todos os dias de minha vida, para o teu nome ser glorificado para sempre e sempre. Elemevasse-cai para sempre, Senhor. Exaltarei o teu nome, porque fizeste maravilhas em minha vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, limpa-me, purifica-me e usa-me, Senhor, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus.